Viu, Marco Maia, nós estávamos dialogando aqui sobre... dialogando sobre economia, etc. Né? Quando você, antes até de você sair, o Arlindo nos deu aqui trouxe um clássico extraordinário. Ele ouviu. Pois é, ele viu e aprofundou o debate. Né? Agora sim, eu queria pegar com vocês dois essa ótica do neoliberalismo. Né? Quer dizer, ela é uma ótica de Estado mínimo, de não ter políticas sociais, de não ter proteção para a saúde, para a educação, etc, etc. E ela é um caos. Quer dizer, o Lula fez justamente tudo ao contrário do neoliberalismo. O Brasil cresceu, etc. Né? Nós chegamos ao pleno emprego com o governo, final do primeiro governo da Dilma, com 4,3, juros baixos, o PIB crescendo, a economia crescendo. E Arlindo, fortalecimento da Petrobras, a Europa, exatamente, e a Europa agora, né, Espanha. Não, Portugal. Ah, sim, não, pensei que você ia falar do resultado dessa política na Espanha. A Espanha estava um desastre, né, na época. E Portugal, agora com a geringonça, né, a chanceler da Alemanha dizendo que o ministro da Fazenda de Portugal é o Cristiano Ronaldo da economia mundial. Por quê? Porque ampliando direitos sociais, programas de inclusão social, aprofundando, fazendo o inverso daquilo que se chama concepção neoliberal, Portugal está dando um exemplo para a Europa quebrada. Ou seja, crescimento do PIB em Portugal, desemprego praticamente sendo zerado, a economia com impulsos, né? Quer dizer, como é que alguns empresários não percebem que pagar bem para o pobre, para os trabalhadores, distribuir riqueza, isso tudo impulsiona a cadeia produtiva dele? Quer dizer, por que eles não se manifestam nesse sentido de afirmação de um modelo que possa minimamente minimizar esses efeitos flagelosos do capitalismo? Aqui tem uma questão de consciência de classe, aí eu deixo para ti aprofundar essa reflexão. Não, primeiro, é da lógica do sistema, porque aí entra no conceito de mais-valia. Vamos ver se a gente consegue aqui, de maneira adequada, conversar a esse respeito para quem não domina o termo. Para quem domina, já está dado o recado. O que é mais-valia? Certa feita, eu fui numa greve em São Paulo, eu era presidente da CUT. Era de médicos? Não, da CUT. É médico. Isso. Teve um período que eu era presidente do sindicato e presidente da CUT no Estado. E era numa fábrica de tecidos. E ali, então, os tecidos eram feitos naquelas peças enroladas, lembra disso? Aí eu perguntei, tipo assim, quantas peças elas faziam? Ou por mês, ou por dia? E eu me lembro que era assim, em torno de 200 peças, deve ser, com máquina pode ser por dia, eu não lembro mais como era. Mas o salário delas correspondia a 3 peças. 3 peças. O que é a mais-valia, então? O trabalho produz valor muito maior do que o salário que a pessoa recebe. Esse excedente de produção é a mais-valia. A mais-valia é apropriada pelo patrão. Bom, o patrão é da lógica. O que ele argumenta? Por que ele não quer pagar mais? Porque ele fala, não, mas meu concorrente... Mas vendia mais peças. Não, mas aí que está. Ele fala assim, mas o meu concorrente paga um salário baixo como eu. Se eu pagar um salário maior, aí ele começa aquela conversa mole. Eu não vou poder investir, eu não vou poder modernizar, eu não vou poder ampliar. Não é só no Brasil, mas o Brasil é um dos raros países, Marco, onde o cara começa, digamos, com uma lojinha e ele, em metade da vida dele, já está muito rico. A falta de, digamos, o caráter de classe que o Marco provocou tem 2 lados. Então, por exemplo, é muito mais fácil os empresários se organizarem para vir dentro do Congresso Nacional e nos contatos, aqui a maioria é de empresários aqui no Congresso também. Então, aqui toda vez que houver votação, onde o capital está de um lado, o trabalho está do outro, o capital ganha. É histórico. As exceções são momentâneas quando você tem um governo como Lula,
especialmente depois Dilma, no passado teve também outros governos que não teve esses momentos. Então, se você tem uma política de governo, como esse pessoal compõe a máquina do governo, aí eles votam com o governo para manter a boca na máquina. Eu provoquei com boca na máquina porque o Delfim Neto falou que o empresariado brasileiro mama na teta do Estado. Então eles não precisam do mercado interno pujante. Entendi. Porque eles não estão pensando um país desenvolvido com um povo com Pouco saúde. importa se tiver 15 milhões de desempregados. Pouco importa, pouco importa. E da nossa Se tiver parte... miséria, aliás, o Brasil volta esse ano provavelmente para o mapa da fome. Eu não sei se vocês têm coragem de falar a frase inteira do Tim Maia. Eu vou falar parte dela, mas ela é muito engraçada e boa. Ele fala, no Brasil é o único lugar onde cafetão tem ciúme. Eu não vou pular, tem que tomar cuidado aqui. Onde o traficante... Prostituta se apaixona. Isso, melhorou. Onde o traficante se vicia e onde pobre vota em rico. Ele não era nem um pouco trouxa. Porque a falta de consciência de classe está do nosso lado. Essa é a mais grave. E a gente está falando aqui, assim, no momento... Lembra daquele ditado antigo, para quem é da roça aqui sabe, o boi não sabe a força que tem. Bom, mas nós sabemos. Essa consciência Nós, enquanto coletivo humano, sabemos? Não sabemos. Leva trabalhador achando que o Aécio é um santo e o Lula é um bandido. Não, nego trata a política como time de futebol. Mas eu acho que nós temos uma outra coisa que a gente não se dá conta, que a população, na verdade, não se dá conta, o povo não se dá conta, às vezes, que é a perversidade que é inerente à pessoa humana, né? Porque essa disputa entre o capital e o trabalho, a disputa entre o trabalhador e o empregador, ela seria muito mais simples se as pessoas não tivessem embutido em si uma perversidade, que já foi trabalhada por vários historiadores. Freud trabalhava muito isso, né? A condição humana e a nossa tendência à maldade, né? Porque Está no DNA. Tá no DNA. Então o capitalismo e o neoliberalismo trazem com eles esta perversidade, né? Porque você vê um homem subjugando outro, né? Você utilizando da força de trabalho para oferir lucros, né? E ao mesmo tempo explorando uma mão de obra, um cidadão, em condições às vezes subhumanas, né? Nós temos ainda no Brasil, por incrível que pareça, em pleno século XXI, a escravidão. Né? Pessoas que trabalham no submundo, essas legislações que foram aprovadas agora, trabalho intermitente, a terceirização indiscriminada, a reforma da Previdência que vai tirar milhões de trabalhadores da possibilidade de se aposentarem. Enfim, nós temos uma condição ela é além do que uma agressão completamente subhumana ao trabalhador, nesse momento. É uma agressão à vida. À vida, exatamente. Quando você permite que uma gestante possa trabalhar, você que conhece as cadeias produtivas numa fábrica sobre a condição insalubre, você que é médico, você sabe que nós estamos atacando a vida, né? É uma falta de humanismo.